Boa noite, amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para poder, aleluia, participar do podcast Nova Vida. E hoje meu convidado é meu amigo, meu irmão, me ajudou a fundar a igreja, que na época era Celeiro Santo, mas sempre está comigo nos momentos que eu mais preciso, é meu amigo, irmão André Fonseca. Boa noite, André. Como é que você está? Tudo bem contigo? Oi, pastor. Bom, é uma honra estar aqui, né, presente para falar alguma coisa sobre a nossa vida. E para mim é um privilégio estar diante do Senhor, né, que sempre me ajudou, é meu amigo, meu irmão, é isso mesmo que o senhor falou. E, cara, é sempre um prazer estar aqui. Pode ter certeza disso, pastor. Eu amo o senhor e o senhor sabe disso. E não são só pelos momentos difíceis, não. Os momentos de alegria também, né? Amém. Graças a Deus, nós tivemos muitos momentos bons juntos. Amém. Olha, irmão, você que está assistindo aí agora, encaminha agora aí esse vídeo aí para bastante gente aí, para os seus amigos. Bota no grupo de WhatsApp, Facebook e não deixe de dar o seu like. Dá o seu like aí, deixa seu comentário, porque o testemunho de André é forte. Até no Fantástico ele apareceu. Até no Fantástico ele apareceu. Eu tentei achar o vídeo aqui na internet, eu não achei. Mas, olha, o testemunho de André é algo assim que vai impactar a sua vida no nome de Jesus, né, André? André, vamos lá então. Como foi a sua infância e adolescência crescendo em um orfanato? Porque você, né, foi entregue ali no orfanato ali pela sua mãe, né? E quais foram ali os maiores desafios que você enfrentou durante esse período? Então, pastor, na verdade, fazendo uma correçãozinha pequena, quando eu fui colocado no colégio interno, na verdade, a minha mãe havia sofrido um acidente, né, de percurso durante a sua vida, quando ela trabalhava em casa de família, Sim, e ela caiu do apartamento e ela ficou em coma durante 6 meses. meu E ela Deus. deixava a gente sempre com uma pessoa tomando conta, né? E como ela ficou 6 meses afastada, a pessoa que ficava tomando conta da gente, ela acabou levando a gente para o juizado de menor, que deu início a toda essa história, né? Da minha internação no colégio interno. Jogou quantos anos? Quantos anos? Então, eu estava na minha idade mínima, que era a idade de 1 ano de idade para 2, né? E fiquei até os 18 anos de idade, pastor. Praticamente bebê, né? Um bebê, né? Praticamente. E você falou assim, não foi só você, foi mais gente com você. Tem irmãos, teve mais alguns irmãos que foram também? Exatamente, pastor. Então, quando eu fui internado, junto comigo havia uma irmã mais velha, era a Luciana, e ela Sim, tinha 2 anos de idade, 2 anos para 3. E ela foi internada junto comigo, porque ficava eu e ela na casa dessa moça, né? sim. E tinha uma irmã mais nova ainda de colo, que era a Ana Paula, né? Mas o que a moça fez? Ela colocou a gente dentro do colégio interno, eu e minha irmã mais velha, né, a Sim. Luciana, e ficou com a minha irmã mais nova, que permanece junto dela até hoje. É, né? E quais foram assim os maiores desafios que você enfrentou? Que nesse período você estava ainda, né? Como é que se diz? Pequeno, não entendia muita coisa, né? Estava vendo aquelas pessoas ali, mas você foi crescendo, né? Foi crescendo. E qual o desafio que você encontrou ali no meio da garotada ali? E tinha mais gente ali, né? Mais adolescentes, crianças ali. Sim, sim. Nesse tempo todo em que eu fiquei lá, acho que o maior desafio para a minha vida, assim, foi a ausência de uma voz de mãe, de uma voz de pai, né? Porque a gente tinha lá os inspetores, mas a ausência de ouvir o acalento de um pai, o carinho de uma mãe, né? Acho que isso foi um dos grandes desafios. Mas não foi o maior desafio. O maior desafio para mim foi quando eu inteirei 18 anos, que era a idade máxima para eu sair. Esse é o maior desafio, porque é, eu ia sair para onde? Eu vivia a minha vida toda ali dentro. E aí o meu maior desafio foi para onde eu iria, né? E às vezes você pode perguntar a qualquer pessoa, alguém que ficou na cadeia,
eles têm dificuldade. O cara foi condenado a 30, 40 anos, perdão, a pena mínima aí, acho que é 33 anos, 30 anos, e ele não sabe mais o que fazer na rua. E esse era o meu sentimento. O que eu ia fazer a partir dali? Vai ter uma insegurança, medo. Muita insegurança, muito medo do que eu ia fazer dali para frente, do que ia ser da minha vida ali para frente, do que ia acontecer comigo, como que eu ia me virar, porque eu só conhecia o mundo interior ali, né? O mundo lá fora era estranho para mim ainda. E como é que foi? Como é que alguém foi para onde? Alguém te adotou? Houve alguém que abraçou você, tirou você dali, botou numa casa? Ou você pegou a mochila, né? E saiu, É, sabe? Saiu, ficou parado. Para onde eu vou? é Como é que legal essa foi? história, é legal essa história porque quando eu fiz 15 anos de idade, eu fui o educandário, que é o colégio interno onde eu fiquei por último. Ele elaborou um concurso em todos os colégios internos do estado para servir de jovem aprendiz na antiga Sérgia, né? Hoje Enel, né? Sim. Então, o que aconteceu? Eu fiz esse concurso e eu fui um dos que passei na primeira colocação na minha cidade, na cidade de Araruama, onde até hoje eu resido. Então, quando eu passei no concurso, eu fui trabalhar de jovem aprendiz. E lá eu conheci uma senhora, Dona Zélia, né, que hoje faleceu, já é falecida, o seu esposo também, seu Domildo, e que ele adotou eu e mais 7 irmãos, acredita, pastor? Mas irmão de sangue mesmo? Irmão teu? Não, era irmãos que a gente estava ali dentro, né? E a gente se considerava. Que a gente viveu tanto tempo junto, Sim. desde a nossa Ou juventude, seja, desde irmão do coração, né? irmão do coração, exatamente isso. Aí ela Então, adotou 7 de uma vez só. 7 de uma vez só, corajosa ela, né? Meu Nem Deus, nós acreditávamos, e nem quem fez toda a papelada para fazer o trâmite da adoção acreditou que ela poderia fazer isso. Mas ela fez, ela abriu o coração dela para a gente, abriu a casa dela para a gente, Amém. e as coisas aconteceram da maneira que Deus queria que acontecesse. André, qual foi assim um papel da dona. O nome dela é Zélia, né? Não é isso, Zélia? Zélia. Então, qual foi o papel da dona Zélia na sua vida e como ela influenciou a sua trajetória? Olha, a dona Zélia foi um dos caminhos para eu me encontrar com Deus, né? Me encontrar com Jesus. Ela era evangélica, ela? Exatamente, ela era evangélica e, graças a Deus, Deus me colocou num berço aonde eu pude ter toda a criação a partir dos meus 18 anos de idade, porque até então eu era uma caixa vazia, né? Eu só conhecia o mundo interior. Aí, a partir do momento que eu saí dali, eu experimentei o mundo lá fora, eu comecei a ver bebida, comecei a ver drogas, eu comecei a ter contato com outras pessoas, e a dona Zélia, ela foi uma grande influência na minha vida, seu Domildo, por eles ser cristãos. Então, essa coisa foi embutida, né? Ela foi colocada dentro da gente como uma forma de vida, né? A nossa forma de expressão da nossa crença, e tudo que me guiou desde hoje. Então, você teve, como você falou, ali foi o ponto de contato com Deus praticamente, né? Que era evangélica e tal. Mas até então você não tinha, você não se converteu, você ainda foi lá para Não, fora ainda. sim, Teve eu as tentações de muito, droga, envolvimento sim, como eu vou falar, libertinagem, né? O mundão, né? sim, sim. Eu não nasci crente, né? Não nasci evangélico, não tinha nenhuma fé dentro de mim. Eu vivi a minha vida, e quando eu saí, quando isso foi colocado dentro do meu coração, mas antes disso eu fui para a vida, eu fui segurança de baile, eu trabalhei muitos anos na noite, eu era um cara extremamente violento, que eu trabalhava De com segurança, né? segurança. Então, eu ia para baile de quinta a domingo. Então, eu ali conhecia a prostituição, conhecia as drogas, conhecia a bebida, eu me envolvi com várias mulheres, com pessoas, e ali eu fui vendo como foi importante tudo aquilo que eu recebi quando eu saí do educandário
através da dona Zélia, que hoje que Deus tem no céu, né? E foi um canal de bênção para a minha vida. Mas ela sempre ali, né, te orientando, né, Mesmo com motivando você a estudar, sempre. mostrando para você um futuro melhor, que com certeza ela fez o papel, Sim, né, sim, que a sua mãe não pôde fazer. exatamente, pastor. Olha, uma das coisas que a gente pode pensar sobre quando você é do colégio interno, que tudo é ruim. Nada, na verdade, lá foi um estudo para a minha vida, para eu ter educação, para eu me dedicar a estudos, porque lá você era obrigado a estudar. Ou estudava, ou apanhava, ou estudava, ou estava de castigo. É, Você não tinha muita escolha. Então, eu lembro que tinha uma professora que ela era nossa professora de estudo dirigido, e ela dizia assim: vocês só têm duas coisas para escolher. Ou vocês estudam, ou vocês estudam. Né? Porque esse é o único caminho que vocês têm. A gente pensou que podia ter uma segunda opção, né? Mas ela disse que era estudar ou estudar. Então, não havia opção nenhuma. E foi o que eu fiz. então você começou a estudar, levou a sério, né, e Hum, acabou e que você também, o estudo levou você para a área da educação física, né? Você é professor de educação exatamente. física, né? Ou Sim, seja, você com certeza teve alguns ali também que conviveu com você nessa época do educandário que não seguiu o mesmo passo que o seu, né? Teve gente que não seguiu o mesmo passo, verdade. né? Tem gente que não aproveitou essa oportunidade. Mas o conselho, né, da sua mãe do coração, né, você foi ouvindo, ela foi ministrando sobre o seu coração e te levou a você ser hoje um professor de educação física. E você encontrou algum obstáculo para fazer essa faculdade? Ou você desenvolveu bem? Então, pastor, para mim o grande obstáculo sempre na minha vida, sempre que eu encontro uma dificuldade, geralmente são os obstáculos financeiros, porque eu vinha é, de uma família pobre, né, que não tinha nada, mas dava para a gente a educação, porém não tinha uma condição financeira. Então foi um desafio para mim, para que eu conseguisse fazer a faculdade de educação física, para que eu conseguisse me dedicar aos estudos, tendo que trabalhar, né? Logo eu conheci a minha esposa com 21 anos de idade, saí com 18 de lá. Com 21 anos de idade eu conheci minha esposa, e logo assim ela engravidou. E aí você viu como é que ficou a minha vida. A minha vida foi sempre uma vida de luta, uma vida de trabalho e de muita fé. Eu sempre acreditei que tudo que eu fizesse e que fosse bom e que não fizesse mal às pessoas, que não fosse passando por cima de ninguém, eu iria chegar a algum lugar. E nessa época que você começou a focar em ser professor de educação física, você já era evangélico já? Já tinha aceitado a Jesus? Como é que foi a tua conversão, André? Como é que você se Poxa, converteu? a minha conversão se deu. Eu estava uma vez no baile funk e aconteceu uma confusão. E quando essa confusão aconteceu, o que, que eu fiz? Eu fui apartar essa confusão. E eu segurei num rapaz, né, que hoje é até meu amigo, e peguei ele pelo pescoço, joguei ele para fora, né, com a minha força que eu tinha 112 quilos, era muito forte. E eu peguei e joguei ele para fora, treinava, malhava, né? Aí eu joguei ele para o lado de fora do baile. E aí ele não satisfeito, o que, que ele fez comigo? Eu chegando em casa, uns 3, 4 dias depois de tudo do ocorrido, eu chegando na minha casa, ele coloca uma emboscada para mim, logo perto da minha casa. Sim. O que, que ele faz? Ele dá um disparo de arma de fogo, né, com 3 tiros para cima de mim. Só que Deus estava com um plano na minha vida tão grande que a bala passava do lado do meu ouvido, eu escutava o barulho e eu corria, e eu entrei para dentro de casa e eu falei, eu acho que eu vou ter que parar. Eu acho que a vida que eu estou levando não é mais essa vida que eu quero. Tu sentiu que Isso, daquele momento ali Deus estava te avisando algo? exatamente, que ele estava me dando mais uma chance de eu continuar vivendo. E o que aconteceu comigo posteriormente? Eu fui, logo que isso aconteceu,
eu trabalhava na academia como provisionado ainda, não tinha nem formação na área de educação física, era um prático, né? Mas naquela época podia exercer, né? E durante muito tempo eu fiquei assim exercendo, e logo depois eu fiz a educação física. E quando aconteceu isso, eu conversei com um irmão que era da igreja, eu falei para ele, rapaz, preciso de um culto, acho que eu estou precisando de uma oração. Aí ele me levou nesse culto, né, e chegou lá, havia um homem de Deus orando naquele lugar, até o falecido presbítero Ciro, na época, né? Eu lembro dele, é muito usado por Deus, lembro dele. Isso, exatamente. E aí o presbítero Ciro, ele olhou para mim e falou assim, olha, meu amigo, eu só tenho uma coisa para dizer para você. Ou você se converte hoje, ou Deus vai permitir que o inimigo ceife sua vida. Aí eu olhei para ele assim e fiquei assustado. Ele falou assim, mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Eu via atrás de você um cobertor de caixote. Aí eu não entendi Meu nada. Deus. De caixote. Aí eu falei assim, ele falou assim para mim, é isso mesmo. Tá assustado, irmão? Aí eu falei assim, eu fiquei olhando para a cara dele, como se, poxa, que cara que louco, que cobertor de caixote. Aí o amigo do lado, meu amigo Luizão, um abraço, Luizão, um abraço no coração, meu irmão, que foi um canal para mim, né? Para me levar para Jesus. E aí naquele dia o presbítero Ciro, ele disse assim para mim, falou para ele assim, fala para ele, Luizão, o que é isso? Aí ele disse, rapaz, caixão, isso aí é um caixão. Aí eu olhei para a cara dele, Luizão, tu contou uma história para ele, Luizão? Ele, não, rapaz, não contei nada. Pô, como é que ele sabe disso? 3 dias atrás eu sofri um atentado e, de repente, esse cara conta tudo para você. Você contou para ele? Ele, contei não, meu amigo, pode ter certeza disso. Foi Deus que está te dando essa oportunidade. E a partir daí, pastor, a coisa desencanou e eu fui e voltei e aceitei a Jesus, né, naquele dia e fiquei firme com ele, né, a partir daquele momento. Se batizou nas águas, né? Frequentava a igreja do pastor Jairo Monteiro, lá em Morro Grande? Morro Grande, durante muito tempo. Pastor Jairo, um abraço para o senhor. Eu sei que hoje o senhor não está no ministério, mas o senhor foi um grande canal na minha vida. São pessoas que a gente não pode esquecer, pastor. Na minha vida eu tenho que agradecer algumas pessoas. E se eu falasse aqui, seria até covardia da minha parte, porque eu iria esquecer muita gente. Luizão foi um... Luizão, Batista, né, que tudo da educação física hoje. Também Neitainha, né? Um abraço, um amigo. Se tem uma pessoa que eu tenho que agradecer muito, você, cara. Você me levou para dentro de uma academia, me deu uma oportunidade. Eu tomava conta da academia, eu fazia o serviço de limpeza. Aí, Batista, você também, meu amigo, muito obrigado, cara. Eu tenho que agradecer vocês foram canais da minha vida. Ou seja, André, você tem um testemunho assim, de vida muito forte. Quais são as lições assim, mais importantes que você aprendeu ao longo dessa jornada? Qual foi uma lição assim, que marcou a sua vida? Pastor, a gente faz essa pergunta, né? Qual foi a lição que mais te marcou na sua vida? Olha, eu sempre digo assim, quando a vida ela para de dar lição a gente, é porque a gente está neutro. A gente não está fazendo nada. Eu adoro quando a vida me dá lição. Aí eu faço a pergunta de volta para o senhor. Pastor, ruim é quando a vida... era quando o senhor perguntasse assim, a vida não te deu lição nenhuma? Né? Quando a vida te dá lição, é porque isso tem sido importante. Eu aprendi muito, a vida me deu muitas lições, eu aprendo muito todo dia. E graças a Deus, tudo que a vida me ensinou, eu guardo na tábua do meu coração. Desde a minha infância. Eu digo até que eu tenho pensamentos... eu lembro mais da minha infância, da minha juventude, do que a minha fase adulta. Porque foram coisas muito importantes que aconteceram comigo e que um dia a gente vai poder contar aqui num podcast bem maior. E a experiência que você teve, né, nesse tempo todo, formou um professor humilde, compreensivo, ajudador. Você acha que essa dificuldade toda que você passou fez você ser uma pessoa melhor?
com mais gratidão, mais compreensivo com as pessoas, uma pessoa empático, assim, sabe? E que se preocupa com a pessoa. Você acha que isso também teve um lado ruim, mas teve também um lado que te moldou? Sim, sim. Olha, pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Quando eu me formei em educação física, e eu era prático. Então, quando eu era prático, eu era vaidoso. Sim, Quando a educação entrou na minha vida, que a educação é tudo, é a base para qualquer ser humano. Quando a educação entrou na minha vida e eu comecei a aprender sobre a inclusão de pessoas, e eu comecei a olhar para mim e ver no meu exemplo pessoas que passavam por tudo que eu passei e que tinham dificuldade de absorver a dificuldade. Então, eu aprendi muito nessa vida sobre resiliência. O que é isso? Para mim essa palavra resiliência ela tem um maior sentido, porque ela trouxe para mim uma coisa que eu levo para a vida toda. É tirar das coisas ruins, né, aquilo que você pode aproveitar. Eu aprendi com a tristeza, eu aprendi com a perda, mas aprendi também com muitas coisas que as pessoas me ensinaram. E tudo isso eu levo para o meu coração. Resiliência sempre, sempre. Saber tirar das coisas ruins tudo que você pode fazer para mudar aquela situação. André, voltando um pouquinho aqui sobre a sua irmã, os seus irmãos. Eu não achei o vídeo, mas esse também é um assunto assim, muito legal, e que foi aqui na frente da igreja, que foi o encontro, o repórter do Fantástico, sempre aqui, não foi? Na Sim, frente da igreja. Como é que foi esse encontro de você voltar, né, lá no passado e reencontrar com os seus irmãos? Quem teve essa iniciativa? Foi você? Foi suas irmãs? Seu irmão? Como é que foi isso, cara? então, pastor, rapaz, o encontro foi tão inusitado que às vezes as pessoas riem quando eu conto. Na verdade, eu tinha quando eu estava morando aqui em, em Araruama, né, na verdade eu moro aqui, né, mas eu estava morando em Iguabinha, né, um distrito de Araruama, Sim. e eu comprei um golzinho velho, e aí eu comecei a pagar aquele golzinho na prestação, né? Aquele jeito duro de todo trabalhador. E aí eu comprei o golzinho, um golzinho preto, e por fim eu vendi esse gol a uma pessoa. E essa pessoa parou de pagar as prestações. Eu passei as prestações para ele, e ele parou de pagar essas prestações. E aí a financiadora ela começou a me ligar, me cobrar, me cobrar, me cobrar. O que eu fiz? Eu bloqueei, né? Acho que todo mundo faz isso, né? Foi lá e eu bloqueei a financiadora. O que ela fez? Ela começou a ligar para todos os meus conhecidos, meus contatos, parentes, familiares, até que caiu na minha família, caiu na casa da minha mãe, onde a minha mãe morava, né? E aí, o que aconteceu? Quando eles ligaram para lá, quem atendeu foi minha irmã, a minha irmã mais velha, Luciana. E aí a moça falou assim: por favor, eu gostaria de falar com o seu André. E aí Luciana falou assim: é, seu André? Seu André? É André Luiz Fonseca. Aí ela ligou, né? Porque minha mãe sempre disse: olha, vocês têm um irmão. Esse irmão, eu acabei perdendo ele ao longo do tempo, não consegui achá-lo, né? E minha irmã, deixa eu voltar aqui atrás um pouquinho, só para mostrar por que essa minha irmã mais velha, ela entra depois no futuro. O que aconteceu? Quando minha mãe voltou do coma, pastor, ela foi buscar a gente no colégio interno. Sim. E aí, quando ela foi buscar a gente, o juiz falou assim: Dona Maria Lúcia, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Então, Dona Maria Lúcia, a senhora vai ter que fazer uma escolha hoje. Você imagina para a mãe ter que escolher um dos filhos, né? Meu Deus E, do céu. aí o doutor, né? Lá um juiz da vara da infância e da adolescência, em Botafogo, eu me lembro até, e ele disse assim: Dona Maria Lúcia, a senhora tem o poder da escolha agora. Ela falou assim: eu quero levar o menino, porque o menino é franzino, ele é doentinho. Era você. Na verdade, era eu, né? Aí ela falou assim: não, dona. O juiz autoritário falou assim para ela: não, dona Maria Lúcia,
a senhora não vai levar o menino, a senhora vai levar a menina. Porque o menino, ele vai permanecer durante toda a sua vida, até os 18 anos, dentro do colégio interno, e de lá nós vamos, a própria instituição encaminhará ele para as Forças Armadas. E aí minha mãe teve que aceitar, porque o juiz havia determinado, e que ela não viesse mais, para que não atrapalhasse a minha infância. Então minha mãe, depois de muito tempo, ela foi perdendo o contato comigo, perdendo o contato, foi perdendo, até que eu fui transferido para um outro local, fui parar lá em Patidolferes. Olha, você imagina, eu saí de Niterói, no Sertrim, no Barreto, e fui parar lá em Patidolferes. E aí, depois dali, minha mãe perdeu o meu contato. E aí, voltando à história lá, né? Quando eles ligam, a financiadora liga para minha irmã, e ela diz: André Luiz Fonseca, moça, esse é meu irmão. Eu, sim, nós estamos procurando ele, porque ele está com débito em aberto com a gente e tal. Ele comprou um veículo, não pagou, faltam não sei quantas parcelas e tal. E aí ela falou assim: poxa, moço, mas eu posso contar uma coisa para a senhora? Esse é meu irmão que está desaparecido há 36 anos. Imagina, pastor. 36 anos que minha família não tinha tido nenhum contato comigo. E aí a moça falou assim: sério isso? Ela: é sério. Aí minha irmã, ousada, falou assim: senhor, você tem o endereço dele? Tem o telefone dele? Moça, eu não posso fazer isso. Isso é coisa particular. Eu não posso fornecer dados para a senhora. E aí minha irmã implorou a ela e falou assim: moça, eu preciso. Meu irmão está há 36 anos, eu venho procurando ele. Minha mãe sempre disse, sempre falou sobre ele. Eu venho procurando ele há muito tempo. E foi aí que eles, numa noite, ela forneceu todos os contatos. Falou: olha, moça, não diz que eu forneci nada para vocês, hein? E aí ficaram quietinhos e tal. Aí, quando foi numa noite, eu estou em casa, era 10 horas da noite, ainda aquele telefone celular brutão, né? Aquele tijolão. E aí, alguém me liga. E aí eu olhei 021, eu falei: Cláudia, eu já estava casado, né? Estava em casa. Eu falei: 021, Cláudia. Meu Deus, quem que está me ligando uma hora dessa? Aí insistia. Aí eu falei: vou atender, Cláudia. Ela: atende. Aí eu peguei, atendi o telefone, e aí: alô, quem está falando? Aí eu falei: pode falar, quer falar com quem? Eu queria falar com André Luiz Fonseca, filho de Dona Maria Lúcia Fonseca. Eu falei: opa, Cláudia. Eu peguei e desliguei o telefone, assustado. Ninguém conhecia a minha história. Eu tenho um dossiê guardado, pastor, comigo, que quando eu saí com 18 anos de idade, tem tudo isso contado na história. É mesmo? A assistente social, quando ela faz um trabalho com a gente, então, tudo que acontece dentro da gente, dentro do colégio interno, elas vão escrevendo. E tudo que é de importante, tudo que aconteceu na vida da gente, ela vai escrevendo isso. Então, quando eu fui internado, ela disse: olha, a senhora Maria Lúcia esteve no colégio interno, compareceu aqui e tentou pegar o filho, mas o juiz não autorizou. Então, por isso que a gente tem todos esses dados. Sim. E aí, pastor, foi quando a gente marcou um encontro. Eles ligaram, eu falei: Cláudia, eu vou atender esse telefone, porque as pessoas sabem muito sobre a minha vida. E aí eu atendi, eu falei, aí só quem que atendeu foi meu irmão mais novo, né, o Douglas Fonseca, que hoje é falecido. O senhor teve o prazer de conhecer, né, pastor? Mas depois ele se envolveu no mundo das drogas, e aí acabou se perdendo. Eu trouxe ele um momento para morar na minha casa, para tentar ajudá-lo, mas infelizmente ele não resistiu, né? Preferiu continuar na rua, né? Mas aí a gente teve esse encontro. O senhor lembra que foi aqui na igreja, eu estava ministrando na escola dominical. Exato. Exatamente, o senhor lembra disso? Não lembra? Lembro. Então, eu estava ministrando na escola dominical, e aí eu estou vendo aquela caravana chegar, repórter para um lado, repórter para o outro, e aí meus irmãos chegando, aí eu desci, eu falei: gente, o que é aquilo ali? E aí eu olhei para o lado de fora, que a igreja é mais alta, né? O Sim. púlpito é mais alto, e aí dá para ver a rua do lado de fora. Quando eu olhei, eu vi um rapaz,
tem uma moça parecida comigo, né? Eu olhei assim, falei, gente, tem alguma coisa estranha. Eu saí, quando eu saí aqui, André, aí o repórter, André, você sabe quem é? Essas são sua família, seus irmãos. E aí nós nos abraçamos, choramos. E aí eu falei, meu A Deus, sua mãe estava também, a tua mãe biológica? puxa vida, pastor, essa é uma das maiores tristezas da minha vida. Mas graças a Deus, a minha mãe, ela sempre deixou esse legado, né? Para que um dia meus irmãos fossem me buscar, fosse a minha procura, porque eu não tinha, eu tinha história, mas não tinha nenhum contato. E aí, quando tudo isso aconteceu, minha mãe já havia falecido, tinha 3 anos. É mesmo. Infelizmente, eu não tive o prazer de conhecê-la. Mas foi um encontro assim maravilhoso, né? Foi. Para mim, tanto foi maravilhoso que eu tive uma descarga de energia tão grande, tão incomensurável, que eu não consegui absorver. E eu tive, posteriormente a isso, uma crise de depressão, pastor. É mesmo? Fortíssimo. Eu fiquei 5 anos em estado assim, pensando assim, nossa, era muita descarga de emoção vindo tudo junto. E você tem hoje contato com seus irmãos até hoje? Até hoje eu tenho contatos, vão na minha casa, É. tanto os irmãos de coração, né, como os irmãos de sangue. Eu tenho contato com deles até hoje, já fomos na casa dele, fizemos almoço, eles vêm aqui na minha casa, eu vou na casa deles, e a gente vai se falando pelo telefone, quando não dá, a gente vai lá no Natal, eles vêm aqui, faz visita para a gente, e é muito André, legal. André, desculpa te cortar. Agora, coisa assim importante, o pessoal está assistindo agora o teu testemunho, né? Sim, Tua trajetória, sua formação como professor, a tua conversão. Mas sim, uma coisa que me chamou a atenção, que eu sempre quando eu prego aqui, eu uso uma frase. A nossa vida é resultado das nossas escolhas, né? pura verdade. Você ficou lá esse tempo todo, poderia dar errado, né? Poderia tudo dar errado na sua vida, né? Sim, Tu falou aí do seu irmão, né, Douglas, né? Que teve também oportunidades também de seguir no caminho certo. E com sim, certeza você foi um cara que aconselhou ele e tal. Mas olha só que interessante, né? Ele escolheu de maneira errada. Você ficou desde pequenininho no colégio interno, teve aquela pressão para você estudar, mas você escolheu, né, ter uma família, você escolheu ter uma profissão, você escolheu ter filhos, você escolheu. Então, as pessoas que estão nos assistindo agora e outros jovens também que vão estar assistindo, é importante, né, eles entenderem que a vitória, a mão de Deus está assim, ó, para abençoar, né? Está estendida, sempre. mas Deus vai deixar a gente escolher. Ele coloca diante da gente a bênção e a maldição. É No teu verdade. caso, você escolheu a bênção e hoje você está aí sendo um homem bem-sucedido, conheceu a sua família, né? Teve a dona Zélia, o nome dela é Zélia, né? Sério. Que ela te acolheu. E essa dona, a tua mãe do coração, ela é viva ainda? Você tem contato com ela ainda? Na verdade, a dona Zélia faleceu tem 2 anos, né? A gente perdeu ela. Ela já estava bem idosa, né? E ela, quando adotou a gente, ela já tinha os seus 60 e poucos anos. Você imagina, bastou adotar. Você tinha 18 anos, ela tinha 60. É, ela faleceu com 80 e poucos anos, né? Mas graças a Deus, faleceu com Jesus. A gente sente muito, né? A perda dela, porque ela foi foi a ponte para a gente sair do colégio interno para a vida aqui fora. E a gente fez tudo que podia fazer por ela, tudo que a gente estava ao nosso alcance, a gente fez tudo. Enquanto ela estava viva, ela foi uma mãe orientadora, foi uma pessoa especial, muito importante na nossa vida. E como o senhor disse, pastor, a gente tem. As pessoas têm que dizer assim: a vida escolhe a gente, a sorte escolhe a gente, não. A gente é que escolhe viver, né? Na verdade, a gente escolhe a vida. Tem gente que prefere escolher a morte. Eu escolhi a Verdade. vida. Eu escolhi, acima de tudo, passar pelo momento de angústia, de tristeza, de sofrimento,
mas fazer disso tudo um trampolim para que eu pudesse estar vivo. Hoje, graças a Deus, eu tenho a graduação em Educação Física, estou fazendo a faculdade hoje de Fisioterapia, sou pós-graduado em Segurança Pública, sou guarda municipal no município de Rio das Ostras, fui guarda municipal em Araruama, trabalhei, sou personal training, tenho formação em psicomotricidade, pós-graduação em psicomotricidade, também tem pós-graduação em sistema penitenciário. Então, tudo isso aí eu trago para a minha vida porque eu aprendi. E eu gosto de levar isso para as pessoas. Tá? Quando as pessoas mostram para mim tudo aquilo que elas precisam, e eu mostro para ela tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu vivenciei, tudo aquilo que eu posso passar. É porque o teu testemunho é um testemunho forte assim de vida. André, qual é a mensagem que você gostaria de transmitir para os jovens que enfrentam dificuldades semelhantes à sua? Eu sempre disse assim, se você tiver com dificuldade, nunca fique sozinho. Procure pessoas que vão te fazer somar. Isso é na tua vida, seja na tua vida espiritual, seja na tua vida secular, seja na escola, seja no trabalho, seja em qualquer lugar. Se você, ser humano, não foi feito para se achar sozinho. Ser humano foi feito para estar sempre com alguém. Porque se um cai, o outro levanta, ainda que seja esposa, seja amigos. Se cerque de pessoas boas, se cerque de amigos. Não amigos que te levam para coisas ruins, eles não são verdadeiramente seus amigos. O amigo de verdade, ele vai te frustrar, ele vai te chamar a atenção. Vai falar a verdade, né? Vai falar a verdade para você, vai doer, vai te machucar, mas vai ser bom. E isso, acho que isso é muito importante. Você nunca fique sozinho, jovem. Se tiver com alguma dificuldade, tá com problemas com drogas, tá com problema de pessoal, procure ajuda. André, outra coisa eu queria Sim. uma opinião sua. Né? Você falou que lá na escola, uma das professoras chegou e falou o seguinte: ó, aqui só tem duas opções. É estudar ou estudar. Exatamente. Qual foi a frase que ela falou mesmo? Vocês têm duas opções: estudar ou estudar. Então, e naquela época tinha muito respeito. Sim. Na verdade? A forma da educação que eu vivi, né, era muito diferente. Não era uma imposição, mas era uma imposição que trazia benefício, que trazia resultado, que trazia respeito, que trazia amor ao próximo, que trazia amor à coisa pública, às coisas cristãs, os preceitos familiares, tudo isso eram somados naquilo ali. Né? Então, não era uma educação que é baseada em coisas fúteis, em coisas que... Sim, pode falar. Perdão, continua aí, completa aí. Não era baseado em coisas fúteis, né, a educação. A nossa educação, havia uma dureza, mas ali havia um crescimento, tanto na vida espiritual do ser humano, como na sua vida educacional, no seu trato com as pessoas. Né? Eu acho que eu aprendi muito a lidar com pessoas, aprendi muito através da educação que me foi imposta, que me foi colocada naquele momento, a ser vencedor. Por isso que hoje, com tudo que eu tenho, com tudo que eu faço, eu sou reconhecido, porque as pessoas me diziam assim: André, vai chegar um tempo que você vai ficar em loco, que você não vai mais servir para nada. Aí eu falei assim: ó, escreve na tábua do teu coração, eu vou ser diferente. Porque eu tinha um professor de educação física, ele disse assim: olha, se vocês forem mais um na educação física, vocês serão só mais um. Vocês têm que ser diferente. Crescer, amadurecer, né?
tem que tratar as pessoas bem, tem que olhar as pessoas como seres humanos, idosos, tratar da mesma forma que vocês tratam as pessoas mais jovens. Olhem para aquelas pessoas cadeirantes, olhem para aquelas pessoas que têm autismo, que querem sociabilizar-se, mas não têm oportunidade. Eu aprendi isso, a inclusão social, uma inclusão social que é diferente das que as pessoas pregam por aí. Eu quero uma inclusão social que trata do ser humano, da pessoa humana, né? E não de dogmas, e não de tratamento do seu sexo, da sua virtude, das suas escolhas, da maneira que está se colocando aí. Eu falo de vida, de ser humano, como todo ser humano deve ser tratado, independente da sua religião, independente da sua escolha pessoal. André, o que você acha do ensino hoje? Porque a gente vê que hoje tem escolas, não vou generalizar, mas tem escolas que os alunos não respeitam os professores. Né? O que está faltando? O que mudou, na sua opinião? Aonde se perdeu? Olha, pastor, essa é uma pergunta boa. Eu, quando estava na faculdade, sempre tive muito respeito pelos professores. Até na minha juventude, eu cometi eu fui até suspenso durante muito tempo, porque eu havia desobedecido a professora. E isso me marcou muito na minha vida, porque depois daí eu nunca mais fiz, porque eu recebi um castigo. Hoje você não pode afastar mais o aluno. Eu fui afastado, eu fiquei longe dos meus amigos, eu fiquei estudando em casa, ou seja, dentro do colégio interno. Eu não podia sair, eu não podia fazer isso, mas isso tudo me melhorou como ser humano. Eu acho que a educação hoje, ela se perdeu porque o professor, ele não está sabendo mais ser professor. Professor, ele está ali não para fazer trabalho de pai, não para fazer trabalho de mãe. Ele está ali para educar, para ensinar a matemática nua e crua, para ensinar história, para ensinar geografia, não para ensinar gênero, não para ensinar esse tipo de coisa. Óbvio que a gente tem que abraçar todo mundo, entender as escolhas de cada pessoa, entender que quando cada um crescer, cada um for dono de si, cada um tiver a sua oportunidade de executar por conta própria, né, aquilo que ele pode fazer, aí sim, cada um escolhe aquilo quer fazer, todo mundo é livre para fazer aquilo que quer fazer. Agora, a gente não pode, o professor ele precisa ser professor, o professor precisa entender que dentro da sala de aula, ele é a voz. Eu me lembro que uma vez um aluno entrou dentro da sala de aula, uma professora, perdão, entrou dentro da sala de aula para desacatar uma outra professora. Olha, ela foi destituída do seu cargo. Você está entendendo? Então havia ali aluno, eu nunca vi esse tipo de coisa acontecer na minha fase em que eu estudava, de aluno agredir professor. A gente tinha um respeito tão grande, que a gente tinha medo. Na verdade, não era medo, era o respeito. Tanto que os professores, eles são guardados no nosso coração. Eu lembro de todos os professores da minha vida. Inclusive, eles são vivos até hoje. Eu tinha um professor de matemática, professor Alcinei. Professor Alcinei, um grande abraço. O senhor foi uma grande inspiração na minha vida, né? Um grande professor. Hoje, eu nunca fui muito bom de matemática, mas como ele ensinava, como ele passava isso para a gente, professores de história, de todas as matérias, que hoje elas estão desvirtuadas, né? Então, tudo que a gente entende hoje sobre a juventude, a gente tem que ficar de olho, precisa entender até de olho nos nossos filhos, de tudo que ele aprende, porque acho que o professor perdeu um pouquinho esse foco, esse caminho. Entendi. Olha, estamos chegando aqui já no final do nosso bate-papo aqui. Tenho certeza que está sendo assim, muito edificante, mas eu tenho mais uma pergunta para o André aqui, que vai falar muito, né, ao seu coração, vai falar ao coração dele. Esse papo que a gente está tendo aqui está falando também ao meu coração, porque às vezes a gente passa por algumas adversidades e às vezes dá um desânimo, parece que a gente não vai conseguir vencer, parece que a gente não vai tá nadando e não sai do lugar. Mas a gente vê aí o testemunho de André, que eu sempre
conversava com ele, era um cara para dar errado, mas que está crescendo cada vez mais. Você jovem que está aí, você adolescente, você pode mudar de vida. É Sim. só você querer. É só você acreditar em você. O milagre, tem até uma canção que diz assim: o milagre pode acontecer quando você passar a acreditar. Eu costumo falar também, Jesus ressuscita mortos, mas quem tem que tirar a pedra somos nós, não é não, André? Verdade, A verdade. gente que tem que fazer a A nossa- nossa parte. André, quais são os seus planos e objetivos para o futuro, tanto pessoal quanto profissionalmente? Então, pastor, eu nunca falei isso para ninguém, mas eu abri o meu coração para vocês, aproveitar que a gente está nesse podcast aqui maneiro e a gente está passando um monte de coisa para vocês aqui. Eu tenho um grande sonho, pastor. Eu tenho hoje meus 50 anos, né? Mas eu ainda tenho um sonho que eu acredito que vou realizá-lo, que é ser técnico de futebol. Acho que o senhor está sabendo disso em primeira mão. Oxe, Ano que vem, se Deus quiser, eu estou indo para fazer um curso. Primeiramente, eu já estou fazendo alguns contatos, né, com algumas pessoas. Eu não falo, eu costumo falar minha vida para ninguém. não, tem que aguardar, Mas deixa eu isso, aguardar. eu guardo os meus projetos, os meus sonhos, para quando quando eu realizar, as pessoas que possam saber que Deus foi Deus na minha vida, entendeu? Sonhos que você não pode dividir, não tem graça. Sonhos que você não pode, pessoas não podem participar, não tem graça, entendeu, pastor? Então eu tenho um grande projeto na minha vida, ser um grande profissional de futebol. Por isso que eu amo a educação física, eu amo essa parte da psicomotricidade, da fisiologia, eu amo essa parte todo desse todo esse entendimento. Espera aí rapidinho, André. O cachorro latiu. Toby, vem pra cá, Toby. Toby tá latindo no meio do nosso podcast. Vem cá. Vem cá. É assim mesmo, ao vivo é assim mesmo, irmãos. É assim, deixa ele quietinho aqui. O Toby tá, tá, Fica tá, quietinho aí, Todd. tá nervoso. Vai ficar quietinho aqui. André, mas fala só, o teu sonho é de ser preparador físico ou de ser juiz, ser jogador? O que que é? Explica Na, melhor aí. na verdade, pastor, a preparação física está na minha alma, né? Mas eu quero ser técnico. Eu quero aquela parte da beira do campo, de tratar com as pessoas direto, né? Passando as informações. É técnico de futebol mesmo, como Tite, essa É turma toda. mesmo? Sério, pastor? Tô Não, sentindo grava que isso. o desejo é de coisa grande, até chegar, quem sabe, chegar o técnico do Brasil. Eu, na minha vida, sempre pensei em coisas grandes, pastor. Eu não tinha nada. Eu tinha tudo para dar errado. Eu era um cara que eu não tinha família, não tinha ninguém por mim, tinha tudo para dar errado. Tive do meu lado drogas, bebidas, mulheres, oportunidade de dinheiro, oportunidade para ficar rico de maneira ilícita. Sim. E eu nunca escolhi. Por isso eu acredito no trabalho. Acredito no ser humano e que ele é capaz de fazer tudo quando ele tem força interior, quando ele Amém. tem Deus no seu coração e quando ele acredita, mesmo quando tudo diz que não. É isso aí, André. Continua sonhando. Quem sabe você pode até mesmo chegar a ser o técnico da seleção brasileira. Ó, não desdenha, não, isso aqui pode dar certo, hein? Não, E com certeza, eu estou eu, acreditando. eu vou falar uma coisa para o senhor. Hoje, eu nasci sem nada. Hoje eu tenho uma casa, outra casa por cima da minha, tenho o meu carro, tenho a minha faculdade, Amém. tenho minha família, tenho netos. Eu não tinha nada, pastor. Não tinha nada, eu tinha tudo para dar errado. Mas eu ousei. Eu falei, eu vou e vou conseguir. E eu almejo coisas muito maiores. Deus foi abrindo todas as portas para Sim, você e você foi entendendo. sempre Deus, sempre Deus. Nunca sorte, nunca foi mérito meu, sempre, Mas sempre. mas essa perseverança que você tem, André, eu acredito
a força de querer estudar, o sonho de querer, né, que faz você andar em direção ao alvo, sem dúvida nenhuma, você pode chegar a um time grande e até mesmo a seleção. Eu creio assim, a gente tem que pensar Sim. grande mesmo. Mas antes de terminar, eu queria, André, que você deixasse uma mensagem assim, bem objetiva para os jovens de agora, os jovens, os adolescentes, aqueles que têm um sonho, mas não sabem como. Está rodando, está igual o povo no deserto, rodando em círculos, precisa de um norte, precisa de uma direção. Que você deixasse um conselho para o jovem que está nos assistindo, para este homem que perdeu a família e não sabe o que fazer, qual o conselho que você daria para esse nosso ouvinte? Olha, a história de José ela é muito incrível, né? José, ele sonhou, mas ele não ficou só no sonho. Ele saiu para a prática, ele saiu para fazer, ele saiu para a lida. Ele chegou a governador do Egito, deixando o sonho para trás e botando a mão na massa, né? Ele sonhou, mas fez com que o sonho se tornasse realidade. Então eu digo para você, jovem, acorde do sonho, faça ele se tornar realidade. Porque se você ficar só sonhando, nunca isso vai se tornar realidade. Seja sempre sonhador, mas seja efetivo naquilo que você quer. Então, se você está passando por dificuldade, está passando por algum momento difícil nesse momento, nessa hora, sai do lugar que limita a sua visão. Faz disso. Olha, mudança de lugar, né? Não é só você sair de uma casa e ir para outra. Você precisa mudar o lugar que está dentro do teu coração. Correto? Então é isso que eu digo para todos os jovens. Resiliência, paciência, mas efetividade naquilo que você sonhou. Sai para brigar, sai para a luta, sai para a batalha e vença. E eu quero calçar o que a André falou para você, jovem. Honre seu pai e sua mãe. Perfeito, perfeito, pastor. Eu nunca tive pai nem mãe, e é uma coisa que eu gostaria de falar. Eu não tive a honra de ter pai e mãe, mas eu tive a honra de honrar todos aqueles que se dispuseram a cuidar de mim. É, Hoje, em memória da minha família, do meu pai e da minha mãe, adotivos que morreram, eu honrei, obedeci sempre. Rapaz, obedeça, jovem. Se você ouvisse seu pai mais, ouvisse isso mais a sua mãe, você seria uma pessoa mais susceptível a vencer na vida. eu falo aqui, ó, eu quero frisar isso aqui. Hoje, teu pai e tua mãe tá aí, ó, investindo em você nos estudos. Sim, Honre. Honre. André não teve essa condição, né, do pai estar ali investindo, pagando o colégio, né? O isso. colégio particular, a Hoje, merenda, aquela coisa toda. sim, Você tem. Agora, honre os estudos, honre o seu pai e sua mãe, porque você honrando, você, como diz a Bíblia, né? Diz lá, honra pai e mãe para que a tua vida se prolongue na terra. na terra. Exatamente. Se André, com a dificuldade que ele teve, ele conseguiu chegar aonde ele está hoje, dirá esse jovem que tem um pai e a mãe apoiando, né, André? Exatamente, você tem tudo, jovem. Você tem pai, você tem mãe, você tem escola boa, você tem merenda, você tem o que comer, você tem o que vestir, você consegue ir a qualquer lugar. Eu vivi a minha vida dentro de um colégio interno, eu não tinha nada. Eu tinha tudo para dar errado. E você tem tudo. Por que jogar tudo isso fora se você pode fazer Amém. de tudo que você tem? É isso aí, ó. Guarde essa palavra. Gente, estamos chegando aqui ao final. André, foi muito bom te Pastor, te receber aqui. Amém? Foi muito bom te receber. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai chegar em muitas telinhas e vai edificar muitas pessoas. Olha, Deus te abençoe ricamente e vamos marcar para a gente fazer um outro tema sobre Sim, saúde, sobre exercício, exatamente. musculação. Musculação, saúde, dietas, o que comer, o que fazer, drogas, tudo sobre esses assuntos. Nós estamos aqui para trazer um conhecimento de toda a nossa vida para vocês.
Muito obrigado, pastor. Eu sou muito grato pelo senhor. O senhor foi um canal de bênção na minha vida. Eu cresci muito no teu ministério. Eu cheguei onde eu cheguei porque ouvi muito os seus conselhos, ouvi muito toda a tua palavra, tudo aquilo que o senhor falou para mim durante muito tempo, nos meus momentos difíceis. E graças a Deus, pastor, eu só me cerquei de bons exemplos. Amém. Então, vou te dar outro conselho. Volte logo para cá para me ajudar. Eu sabia que o senhor ia falar isso. Bora! Amém? Olha, aleluia. Gente, olha, tchau, tchau para vocês aí. André, Deus abençoe a tua vida ricamente. Você que chegou agora e dá o seu like aí, ó. É bom, dê o seu like, compartilha com o seu amigo, com o seu filho, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau.